Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fonologia. Fonologia é o ramo da gramática que estuda os sons dentro do nosso idioma. Não é uma matéria que cai diretamente em questões do vestibular, essa parte de conceitos iniciais de fonologia. Mas é muito importante entender esses conceitos para conseguir entender algumas outras questões dentro da gramática que são importantes sim para o vestibular, como, por exemplo, a parte de acentuação gráfica. Então, vamos lá trabalhar alguns conceitos iniciais. A começar pela diferença entre fonema e letra. Letra, a gente está acostumado a ver por aí, a falar sobre letra, mas fonema é um conceito um pouco menos citado, né? O que é o fonema? Basicamente, é a menor unidade sonora que constitui a palavra. Sempre que a gente fala de fonema, a gente está falando de som, necessariamente. Os exemplos que eu coloquei aqui, a gente representa o fonema, né? Se a gente está querendo fazer referência a um fonema especificamente, nós colocamos duas barrinhas. E outra coisa, a gente não pronuncia da mesma forma que a gente pronuncia a letra, porque fonema é som, então nós temos que falar o som mesmo e não o nome da letra. Por exemplo, P, não é P que a gente fala, é P, o som de P. E por aí vai, nos outros casos a gente também faz a mesma coisa. Eu coloquei uma palavra escrita por meio de fonemas ali, e percebam que também não existe uma correspondência entre a letra e o fonema. Nós temos letras que são representadas por fonemas diversos, como é o caso do C ali, nós temos o fonema K, representando o C. Letra, por outro lado, não está ligada a som. Letra é uma maneira de representar graficamente, visualmente, o fonema. Então, é a maneira que a gente representa esse som. E letra nós estamos acostumados, são os exemplos que tenho aqui, vocês sabem todos. A, B, T, Q, E, I, O e por aí vai. São as nossas letras, que representam os nossos fonemas. Uma pergunta importante. O número de fonemas, ele sempre corresponde ao número de letras? Vamos ver. Primeiro caso. Palavra casa. A palavra casa é composta por 4 letras. E também por 4 fonemas. Até aí tudo bem. Parece fazer sentido. Nosso número de fonemas é igual ao nosso número de letras. Mas isso é verdadeiro sempre? Não. Como vocês podem ver aqui, nós temos a palavra riqueza. A palavra riqueza, ela é formada por 7 letras. Porém, ela é formada por 6 fonemas. Por que isso acontece? Justamente porque o fonema, ele é som. Gente, você tem que ficar com isso claro na cabeça. Se entender isso, entendeu tudo de fonologia. Fonema é som. Nós podemos ter casos em que 2 letras representam um único som, que é o que acontece aqui. A nossa letra Q e nossa letra U, elas representam um único som em riqueza. Riqueza, só esse som de K. Por isso que a gente representa por um único fonema, o fonema K. E por isso que nós temos menos fonemas do que número de letras. É o que acontece nesse exemplo. E o contrário também pode acontecer. Nós podemos ter palavras em que o meu número de fonemas é maior que o meu número de letras. E seguindo essa mesma lógica, quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando eu tiver uma única letra sendo representada por 2 sons diferentes. Na palavra que eu coloquei de exemplo aqui, sexo, nós temos 4 letras e 5 fonemas, porque o X de sexo, percebam que nós, ao pronunciarmos esse X, nós formamos 2 sons. X. Então, a gente tem o som de K e o som de S. E por isso que nós representamos por 2 fonemas. Aí, nesse caso, nós temos um número de fonemas maior que o número de letras. Por isso, não se engane, não existe essa relação necessária de igualdade entre número de letras e número de fonemas. Tudo vai depender dos nossos sons. Nós temos que olhar para isso para entender a diferença entre letra e fonema. Acho que agora ficou bem claro como que a gente diferencia os dois. Vamos agora para as classificações dos fonemas. São classificações, a maioria com as quais vocês já estão acostumados, vogal e consoante principalmente. Nós vamos falar também sobre semivogais, que é um conceito que é um pouco menos conhecido. Vamos começar pelas vogais. O que são as vogais? São sons formados quando a corrente de ar vinda dos pulmões não sofre interrupção alguma na hora de sair, na hora de ir para o exterior. Como assim? Percebam que ao pronunciar A, E, I, O ou U, que são as nossas vogais, não existe nenhuma interrupção na hora que eu vou pronunciar essas letras. Se eu falo A, por exemplo, o som sai limpo. Não tem, por exemplo, interrupção da língua batendo no dente, da língua batendo no céu, na boca. Não existe nada disso. O som sai limpo sem qualquer tipo de interrupção. É isso que caracteriza uma vogal. É uma classificação com base em uma questão sonora.
Observações importantes com relação às vogais. Não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba necessariamente é composta por uma vogal. E não existe mais de uma vogal em uma sílaba. Quando eu tiver... Vocês devem estar se perguntando, né? Estão pensando em exemplos em que existe, na verdade, mais de uma vogal em uma sílaba. Mas, na verdade, quando isso acontece, nós estamos diante de uma vogal junto com uma semivogal. A semivogal é esse o conceito. São os fonemas I e U quando estão ligados a uma vogal, formando sílaba com ela. Então, o exemplo que eu coloquei, tem os dois exemplos, tanto do fonema I quanto do fonema U. Aceitou. A palavra aceitou, se a gente for separar silabicamente, separamos em 3 sílabas. A-sei-tou. A segunda sílaba é sei. Nós temos E e U juntos em uma mesma sílaba. O E vai ter papel de vogal, o I, nesse caso, vai ter papel de semivogal, porque nós não podemos ter uma vogal, duas vogais em uma mesma sílaba. A mesma coisa acontece na última sílaba. Nós temos tou. O e U juntos em uma mesma sílaba, o O vai ser vogal, o U vai ser semivogal. Existe uma peculiaridade, né, uma coisa que acontece de forma mais rara, que é o E com som de I e o O com som de U servirem como semivogal também. Nos exemplos que eu coloquei, mãe, por exemplo, eu tenho A e E em uma mesma sílaba. Nesse caso, o meu E vai ser semivogal. E opinião, A e O na mesma sílaba, o A vai ser vogal e o O vai ser semivogal. É isso, basicamente, que significa semivogal. Simplesmente, normalmente, não, o que mais vai aparecer, I e U acompanhando uma vogal em uma mesma sílaba. Guardem isso que basta para o vestibular. Com relação às consoantes, é o contrário do que eu falei das vogais. No caso das consoantes, existe alguma interrupção momentânea na trajetória do meu som em direção ao meio exterior. Então, os exemplos que eu coloquei L, V, T, P. O L, por exemplo, ao falar o som de L, percebam que a minha língua vai até o meu céu da boca, L. Então, existe essa interrupção, a língua no céu da boca constitui, de certa forma, uma barreira para a passagem do som. Por isso que a gente classifica o L como consoante. O mesmo acontece com V, por exemplo, eu tenho uma junção dos lábios, V, T, P, e todas as consoantes, existe algum tipo de interrupção na passagem do som na hora de ir para o meio exterior. E é isso que configura uma consoante. Vamos agora para os encontros vocálicos. Existem 3 tipos de encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. Vamos ver o que significa cada um deles. A começar pelo ditongo. O ditongo é basicamente o encontro de 2 sons vocálicos dentro de uma mesma sílaba. E, a depender do caso, lembrando, nós não temos 2 vogais em uma mesma sílaba. Portanto, necessariamente, no ditongo eu vou ter uma vogal e uma semivogal. E a depender de qual começa, se eu começo com a vogal ou se eu começo com a semivogal, eu vou ter uma classificação diferente de ditongo. O ditongo crescente é aquele que começa na semivogal. Primeiro aparece a semivogal e logo em seguida a vogal. Como nos exemplos que eu coloquei, água, a segunda, eu separei nas sílabas com barras. Água, a segunda sílaba, guá, tem o iá juntos. Começa com a semivogal U e depois vai para a vogal A. Portanto, nós temos um ditongo crescente. Mesma coisa com delícia. Olhem para a última sílaba, cia. Nós temos I e A juntos. Começa na semivogal e vai para a vogal. Ditongo crescente. Contínuo, última sílaba, U e O juntos. Começa numa semivogal e vai para a vogal. Ditongo crescente. Ditongo decrescente é o contrário. Nós começamos pela vogal, depois vamos para a semivogal. É o que acontece em amei. Na sílaba mei, nós temos E e I junto. Ei, o E é uma vogal, depois nós vamos para a semivogal I. Faixa, A é minha vogal, depois semivogal I. Outono, O, vogal, e U, semivogal. Então, quando vamos da vogal para a semivogal, nós temos um ditongo decrescente. Depois nós temos os tritongos. O tritongo é o encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba, portanto, é algo um pouco mais raro, é mais comum a gente ver ditongos na língua portuguesa, mas existem alguns tritongos. Coloquei como exemplo Paraguai, iguais, averiguei. Como vocês podem ver, em Paraguai, na última sílaba, nós temos U, A e I juntos. Em iguais também, U, A e I juntos. E averiguei, U, E e I juntos. Isso que configura o tritongo, esse triplo encontro vocálico. E por último, dentro dos encontros vocálicos, nós temos o hiato. O que é o hiato? É o encontro de 2 sons vocálicos também, mas dessa vez, esses sons eles estão em sílabas diferentes. Como exemplo, nós temos suado.
U e A aparecem seguidos na palavra, porém eles estão em sílabas diferentes. Se eles estão em sílabas diferentes, nós temos aí um hiato. Mesma coisa com ruim. U e I aparecem seguidos, mas eles estão em sílabas diferentes. E saúde também, A e U, seguidos na palavra, mas em sílabas diferentes. É isso que é um hiato. Nós estamos falando de encontros vocálicos em sílabas diferentes. Diferente do que acontece com o tritongo e com o ditongo, que a gente tem encontros vocálicos dentro de uma mesma sílaba. É isso que vocês têm que saber de encontro vocálico. Simples assim. Vamos agora falar um pouco sobre dígrafos. O que é o dígrafo? É um conjunto de duas letras que representam um único fonema. Isso lembra um pouco o que a gente estava falando anteriormente sobre essa questão de não haver uma correspondência entre o número de letras e o número de fonemas. Dígrafo é isso. Nós temos duas letras representando um único fonema. Exemplos de dígrafos, esses que eu coloquei no slide, SS, RR, SC, XC, LH, NH, CH, QU, GU e por aí vai. Uma coisa importante para ficar clara. Dígrafo precisa necessariamente representar um único fonema. Nós temos um único som aqui. Se nessa junção de letras, nesses encontros consonantais, nós tivermos dois sons distintos, representados por essas duas letras, não estaremos diante de um dígrafo. Será um mero encontro consonantal. Como, por exemplo, ou enfim, não necessariamente encontro consonantal, porque às vezes nós temos uma consoante junto com uma vogal. É o caso aqui de quase. A palavra quase, percebam que eu tenho o som do Q e eu tenho o som do U. Então, não é um único fonema, não é um único som. São dois sons diferentes. É diferente de falar a palavra queijo, por exemplo. Em queijo, Q e U representam um único fonema. Portanto, nós estamos diante de um dígrafo. E outras palavras, também outros exemplos aqui. Aguado, eu tenho o som de G e eu tenho o som de U. Então, não é dígrafo. Escravidão, eu tenho o som de S e o som de C. Não é dígrafo. Exclamação, eu tenho o som de X e o som de C. Também não é dígrafo. Precisa necessariamente representar um único som para ser dígrafo. Divisão silábica. As palavras elas podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas que elas apresentam. E aí nós temos 4 possibilidades de classificação. A palavra pode ser monossílaba, que é aquela que apresenta uma sílaba só. Por exemplo, voz, pai, pé. Ela pode ser dissílaba, que apresenta 2 sílabas. Leite, quente, carro. Trissílaba, com 3 sílabas. Encanto, cabeça, topete. E polissílaba, quando aparecem 4 sílabas ou mais. Capacete, gramática, responsabilidade. Nada difícil aqui, é simplesmente uma classificação de acordo com o número de sílabas das palavras. A divisão silábica, ela se baseia na pronúncia dessas palavras. E tem algumas questões que podem gerar dúvida, então vou deixar bem claro aqui algumas regrinhas que talvez ajudem na hora de separar as sílabas. Primeiro, não separar ditongo e tritongo. Obviamente, quando a gente estiver diante de ditongos e tritongos, isso decorre da própria definição desses conceitos. São encontros vocálicos dentro de uma mesma sílaba. Então, eu não vou separar esses encontros vocálicos. Por exemplo, deitou. A palavra deitou tem 2 sílabas. Dei e tou. Em dei, eu tenho um encontro vocálico. Eu não vou separar o e do i, porque isso é um ditongo. E pela classificação de ditongo, nós temos o encontro vocálico dentro de uma mesma sílaba. Mesma coisa acontece com o Uruguai. É um tritongo. Eu não vou separar o, a e i, porque configura um tritongo, que é justamente um encontro triplo vocálico numa mesma sílaba. A gente separa os hiatos, porque isso decorre também do próprio conceito de hiato, em que a gente tem um encontro vocálico em sílabas diferentes, como no exemplo aí, saúde, A e U seguidos, mas cada um em uma sílaba. Outra coisa importante, separar os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Ou seja, nesse caso desses dígrafos, cada um vai para uma sílaba diferente. Por exemplo, carrossel. Eu tenho o RR, o primeiro R está em uma sílaba, o segundo R em outra. Mesma coisa com SS. O S está em uma sílaba e o outro S está na outra. Exceção também, um exemplo com XC. O X está na minha primeira sílaba, o C está na minha segunda. Nesse caso desses dígrafos, eu separo, coloco em sílabas diferentes cada uma das letras. Outra coisa, manter consoante não seguida de vogal na sílaba da esquerda, ou seja, quando eu tiver aquelas letras mudas que a gente fala, né, adaptar é P mudo, esse P vai para a sílaba da esquerda, enquanto que a outra consoante vai para a sílaba da direita. E por último, isso é uma coisa que talvez seja novidade para vocês, a gente separa normalmente os prefixos sub, in e des. Ou seja, não é por se tratar de um prefixo que a gente vai necessariamente colocar
eles juntos na separação silábica. Então, desigual, por exemplo, apesar do prefixo ser DES, eles não vão fazer parte, essas 3 letras não vão fazer parte de uma mesma sílaba. A gente vai separar como se não fosse um prefixo. Desigual. Subentender também. A gente tem um prefixo sub, muitas pessoas acham que o correto é separar subentender. Mas não, é subentender. A gente esquece que é um prefixo e separa normalmente como se fosse uma palavra qualquer. Por último, o último conceito que a gente vai ver hoje é a questão da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada com maior intensidade que as demais numa palavra. E aí a gente tem uma classificação das palavras com relação à sílaba tônica, a posição da sílaba tônica. As palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Mas como que eu vou saber que a sílaba tônica é a última? Existe um jeito simples de descobrir qual que é a sílaba tônica da palavra, que é basicamente chamar a palavra, como se você estivesse chamando alguém para conversar, alguém que está longe para conversar. Então vamos pegar o primeiro exemplo, curral. Como eu sei que hal é a minha sílaba tônica? Chama como se fosse um amigo para conversar. O curral! Percebam que eu me alonguei mais na última sílaba, no hal. Portanto, é essa minha sílaba tônica. Como é a última sílaba, nós classificamos essa palavra como oxítona. O mesmo acontece com Amapá e Urubu. E se vocês fizerem esse exercício de chamar, vocês vão ver que vocês vão se alongar no pá e no bu. O Amapá, Urubu. E assim você descobre qual que é a sua sílaba tônica. A paroxítona. Nas paroxítonas, a sílaba tônica ela é a penúltima. Uns exemplos que eu coloquei aqui. Mesa, repórter, capacete. Se você chamar a palavra mesa, você vai perceber que a penúltima sílaba é a que fica mais tempo no ar, a mais intensa. Então, ô mesa! Perceba que o me, eu me estendi mais no me, portanto, ele é a sílaba tônica. Que é a penúltima, portanto, classificado como paroxítona. E por último, nós temos as proparoxítonas. As proparoxítonas, elas são sílabas, são aquelas em que a sílaba tônica ela é a antepenúltima. Exemplo que nós temos, carismático, médico, lâmina. Se vocês chamarem, também vai acontecer a mesma coisa. O carismático. O má é a sílaba mais forte, que é a antepenúltima, portanto, nós temos aí uma palavra proparoxítona. Acabei de perceber um errinho no slide, gente. Proparoxítona tá aparecendo com acento o O de proparoxítona, mas não tem acento no O. A palavra proparoxítona é também uma proparoxítona, que se a gente for chamar proparoxítona, a sílaba tônica é o xi, proxi, né? Que é a antepenúltima. Então, esqueçam esse acento no O. Inclusive, a acentuação vai ser o tema da próxima aula, em que a gente vai usar esses conceitos que a gente viu hoje para entender quais são as regrinhas. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar algum comentário ou mandar mensagem no Instagram que a gente responde. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau!